Olá, eu sou Rebeca Lira e eu vou apresentar o trabalho sobre a caracterização do tipo e da sazonalidade dos aerosóis atmosféricos sobre uma área na região amazônica. Meu orientador é o professor José Ricardo de Almeida França. Aqui a gente tem o sumário do trabalho e começar com a introdução. Bem, primeiro o que é interessante a gente destacar a respeito da importância de estudar os aerosóis é como eles têm uma influência importante tanto no clima como no tempo e na qualidade do ar. No clima, ele afeta o balanço radiativo quando ele interage com a radiação solar. Pela interação com a radiação solar, ele também pode afetar o tempo quando ele altera a estabilidade da atmosfera. Além disso, a alta concentração de aerosóis ele vai dificultar a formação de nuvens de chuva e de precipitação. Com isso, o objetivo desse trabalho é o quê? É conhecer como se comporta a distribuição vertical e a sazonalidade de diferentes tipos de aerosóis que a gente pode encontrar nos arredores da cidade de Manaus. Além disso, para essa mesma região, a gente quer classificar os tipos de aerosóis que são encontrados numa camada que já foi identificada em outros trabalhos como persistente em altos níveis da atmosfera. Aqui é a metodologia, essa é a área de estudos ali na região dos arredores de Manaus. Os dados que são usados nesse trabalho são dados de lidar do satélite Calypso. Esse instrumento lidar é o Calliope, ele tem a resolução horizontal de 333 metros e a resolução vertical de 30 a 60 metros, dependendo da altitude que a gente está olhando. O primeiro produto que a gente usa é o Vertical Feature Mask. Esse produto basicamente ele diz quais são os tipos e os subtipos dos elementos que a gente encontra na atmosfera de acordo com a classificação do Calypso. Os tipos que a gente pode identificar são nuvens, aerosóis troposféricos, aerosóis estratosféricos ou céu claro. E dentro de cada um desses tipos, a gente tem a classificação dos subtipos. Subtipos para os aerosóis troposféricos e estratosféricos e os subtipos das nuvens. Os dados de Vertical Feature Mask foram selecionados de 8,2 a 20,2 km de altitude. E nesse nível de altitude, ele tem a resolução horizontal de 1 km e a vertical de 60 metros. O outro produto que a gente usa é o produto de nível 3 do perfil de aerosóis troposféricos. Esse produto ele nos dá a quantidade de detecções que em cada nível da atmosfera em relação a um ponto de grade a gente vai ter. A gente vai ter isso tanto para o total de detecções de todos os aerosóis, como o total de detecção por tipo de aerosol. E a resolução, a cobertura espacial é de menos 0,5 km até 12 km e a resolução horizontal é de 2 por 5 em latitude e longitude, a vertical sendo de 60 metros. O método computacional foi usado basicamente o Python para produzir perfis verticais a partir do gráfico dos dados de Vertical Feature Mask para um dia de cada mês de 2020. Aí dessa forma a gente consegue ver a classificação tanto dos elementos como dos subtipos, né, das nuvens, a classificação dos aerosóis e dos tanto troposféricos como estratosféricos. A partir do outro produto, que é o perfil de aerosol troposférico, a gente fez as médias sazonais para as detecções para o período de junho de 2011 até maio de 2016. Bem, com relação aos resultados, a gente tem aqui esse gráfico da média sazonal do total de detecções, que está mostrando a quantidade de detecções por altitude. Aí a gente consegue ver que aqui no inverno e na primavera a gente tem uma quantidade de detecções muito maior do que no verão e no outono. Principalmente aqui o inverno abaixo de 3 km de altitude, a gente tem uma quantidade de detecções chegando a quase 700 detecções por nível de altitude, é muita coisa. E outro ponto interessante de destacar nesse gráfico é a presença de detecção até 12 km de altitude. Então, até altos níveis da atmosfera, a gente ainda tem presença de aerosol, mesmo que aqui abaixo de 4 km eles sejam mais frequentes.
Bem, esse gráfico ele já está tratando da média de detecções para cada estação do ano, mas de acordo com o tipo de aerosol que é classificado. Dessa forma, a gente consegue ver aqui que em laranja a gente tem o aerosol do tipo Polluted Continental ou Smoke, que é muito presente aqui tanto no inverno como na primavera, e ele se mantém como sendo um dos mais presentes na atmosfera nas outras estações do ano também. Em seguida, a gente vê esse roxo que representa o Elevated Smoke, que também é muito presente, principalmente aqui na primavera, nesses níveis abaixo de 4 km da atmosfera. Além desses dois, nós temos esse vermelho, que é o Polluted Dust. Ele é o terceiro aerosol que a gente consegue ver com mais facilidade e maior frequência aqui nessa faixa. E é interessante destacar que, segundo o próprio algoritmo de classificação do Calypso, esses três tipos de aerosóis estão associados à queima de biomassa e à poluição urbana. E a queima de biomassa, nós sabemos que na região amazônica ocorre nesse período, que seria o período de seca, que é o inverno e a primavera. Então faz sentido a gente ver uma maior ocorrência desses aerosóis nesse período. Nessa primeira tabela, a gente tem a média de detecção para todos os níveis da atmosfera, levando em conta todas as altitudes. E aqui a gente consegue ver o que a gente já via ali abaixo de 4 km. No inverno e na primavera, a gente tem uma ocorrência bem maior de aerosóis, chegando a quase 28 mil detecções nessas duas estações, que é muito maior do que nas outras duas estações do ano. Além dessa tabela, a gente tem também a tabela de frequência do tipo de aerosol em relação à média para cada estação, a média total do total de detecções para cada estação. Então a gente consegue ver qual é o aerosol que está sendo mais frequente naquele período. E é interessante destacar que o Polluted Continental, ele é o aerosol mais frequente durante todo o ano. E aqui no inverno ele chega a representar quase 50% das amostras. Quase metade das ocorrências são do Polluted Continental. E também é interessante destacar que aqui na primavera a gente tem uma quantidade bem grande do aerosol do tipo Elevated Smoke. Ele chega a ser maior do que as ocorrências dele no inverno. E em seguida, o outro aerosol que tem uma maior frequência seria o Polluted Dust, que até aqui no outono ele tem uma ocorrência maior, representando 33% das amostras. Nesse slide, a gente já tem o perfil vertical dos elementos identificados na atmosfera. Dessa forma, a gente consegue ver ao longo do ano de 2020 que a gente teve essa presença de nuvens nessa região entre 12 km e 16 km aproximadamente, durante todos os dias que foram plotados do ano. Apenas aqui em dezembro que a gente não consegue identificar. E associado a essa camada de nuvens, nós temos também a presença de aerossóis. Aqui nós temos o perfil vertical do tipo das nuvens. E basicamente nós temos dois tipos de nuvem. As nuvens cirrus, que são as amarelas, e as nuvens convectivas profundas, que são essas em azul. E se a gente lembrar pelo slide anterior, a posição e os dias que tem nuvens do tipo convectiva profunda são os dias que a gente tem presença de aerosol acima de 16 km de altitude. Então, existe algum tipo de relação entre a gente ter nuvens convectivas profundas e a gente ter presença de aerossóis em camadas acima de 16 km. No gráfico do perfil dos aerosóis troposféricos, a gente vê que em todo o ano a gente conseguiu ver aerosóis do tipo Dust, que é esse marrom. A gente consegue identificar, mesmo que em quantidades pequenas, durante todo o ano, a presença desse tipo de aerosol. E também eles estão associados com um aerosol do tipo Clean Marine, que são referentes a sais marinhos que estão em suspensão. O Elevated Smoke, que seria esse branquinho aqui, também é identificado, assim como o Polluted Dust, em níveis bem altos da atmosfera, aqui acima de
18 quilômetros os dois. Nesse slide a gente tem o perfil dos aerosóis estratosféricos e apesar de não ser possível identificar em todos os dias plotados a presença desse tipo de aerosol, a gente consegue ver em vários dias a presença de aerosóis do tipo sulfate/odor, que seria sulfato, está associado também, assim como a volcanic ash, a emissões de aerossóis por causa de vulcões. Agora a gente vai destacar o dia 2 de julho de 2020, onde a gente tem um conjunto interessante de elementos. A gente tem a camada de nebulosidade persistente aqui entre 12 e 16 quilômetros, que nós já estamos acostumados a ver, inclusive com a presença de aerossóis, mas acima dela a gente consegue ver a presença de aerossol troposférico. E é interessante que muito provavelmente esses aerossóis troposféricos localizados em níveis tão altos da atmosfera estão relacionados à presença de nuvens convectivas profundas, que a gente consegue ver aqui nos tipos das nuvens. Para esse mesmo dia, eu plotei a trajetória do satélite, que a gente consegue ver a trajetória vindo de nordeste para sudoeste, e é como se o perfil que nós estivemos vendo nos slides anteriores estivesse plotado aqui. Se a esquerda dele estivesse aqui e a direita dele aqui. Levando isso em consideração, quando a gente vê essa projeção aqui do vento, o vetor vento em 70 HPA, a gente consegue relacionar uma projeção para aquele plano do perfil, com uma componente entrando no plano e outra componente vindo aqui como se fosse da direita para a esquerda. Além disso, é interessante ver aqui nesse outro gráfico o ômega em 150 HPA, que é mais ou menos 14 km de altitude, bem onde a gente via aquela nuvem convectiva profunda, o ômega é negativo, indicando o movimento ascendente do ar. Bem, concluindo o que a gente pode observar, que as detecções dos aerosóis é muito superior no inverno e na primavera do que no verão e no outono, e que dentre essas detecções, os aerosóis do tipo Polluted Continental e Elevated Smoke são os mais frequentes naquela camada entre menos 0,5 e 12 km da atmosfera. Além disso, tratando mais da camada de níveis mais elevados, a gente pode ver aquela camada de nebulosidade acima de 12 km, incluindo a presença de aerosóis tanto nessa camada como acima dessa camada. Bem, para o futuro da pesquisa, eu pretendo avaliar se a presença dos aerossóis do tipo Elevated Smoke na primavera ser maior do que no inverno tem alguma relação com a espessura da atmosfera nessa época do ano. Também tenho interesse em analisar como acontece a sazonalidade das detecções para a camada acima de 12 km, que não está naquele produto que foi utilizado para plotar os gráficos nesse trabalho. Incluir também a detecção dos aerosóis estratosféricos nessa análise da sazonalidade. Além disso, também eu queria entender melhor a relação entre esses aerosóis que estão em níveis da atmosfera acima de 16 km e ver qual é a relação deles com movimentos ascendentes de ar que provavelmente estão associados à presença de nuvens convectivas. Essas foram as referências do trabalho e é isso. Muito obrigada.